Aparece bem para vocês? Sí, Bruno, y yo te diré cuando te falten 5 minutos. Tudo bem, obrigado. Então, de novo, obrigado, professor. Queria agradecer também ao comitê organizador como um todo, ao comitê científico da Escola Doutoral por ter aceitado o meu trabalho e dizer que estou muito feliz de compartilhar esse momento de troca de experiências com os colegas, estudantes e os professores mais experientes no campo dos estudos em ciência e tecnologia. Agradeço também a leitura, né, e os comentários que virão do professor Amilcar e da Natália. E como eu não pude me apresentar, né, na sessão, em razão de outro compromisso, na sessão de apresentação que aconteceu hoje pela manhã, meu nome é Bruno, né, eu sou professor da Universidade Estadual de Montes Claros, em Minas Gerais, e sou estudante de doutorado no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade de Brasília. A minha pesquisa é uma pesquisa sobre a mineração e o beneficiamento de urânio, que acontece numa pequena cidade do sudoeste baiano, chamada Caetité, e essa é a única mina de urânio atualmente ativa no Brasil. O urânio que é extraído dali, ele é também beneficiado em Caetité, e depois ele viaja até a Europa, onde ele é beneficiado, em geral, na maioria das vezes, na França, onde ele é enriquecido, e depois de enriquecido ele volta ao Brasil para funcionar como combustível nuclear nas usinas nucleares de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Essas etapas, né, que são as primeiras do que se chama de ciclo do combustível nuclear, que é a mineração e o beneficiamento do urânio, são feitas por uma empresa estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia brasileiro, e essa empresa se chama Indústrias Nucleares do Brasil, ou INB, de agora em diante. O objetivo do meu trabalho é analisar as disputas que eu nomeio como disputas tecnopolíticas em torno da mineração e do beneficiamento de urânio em Caetité, e mais especificamente disputas sobre as contaminações ambientais identificadas na região e os casos de câncer que incidem de forma anormal sobre a população também da região. Então, de um lado, eu tento compreender o que seria a perspectiva institucional sobre essas contaminações e o quadro de saúde pública, e nessa perspectiva institucional eu considero tanto a perspectiva dos órgãos reguladores sobre as atividades da INB, e também a perspectiva do próprio corpo técnico especializado das indústrias nucleares do Brasil. E, por outro lado, eu tento compreender o ponto de vista dos ex-trabalhadores, dos movimentos sociais, dos atingidos, e de movimentos sociais, sobretudo, que travam relações com especialistas independentes para lançar outro olhar sobre essas contaminações e o quadro de saúde pública. Então, emergeriam, né, desses dois pontos de vista, de um lado uma ciência oficial, institucional, e outra independente, que seria essa produzida através das alianças dos movimentos sociais com laboratórios e pesquisadores independentes. Essa é a minha pesquisa de doutorado, né, que eu iniciei em 2018. Em 2019, eu fui a Caetité, onde permaneci por um período. Nesse tempo, eu pude visitar as instalações da empresa, onde é extraído e beneficiado urânio. Também visitei um espaço de divulgação científica mantido pela INB na cidade. E tanto essa visita, que foi guiada pela própria empresa quanto a visita ao museu, me permitiram me familiarizar um pouco com os argumentos recorrentemente acionados pela empresa sobre essas questões que me interessam. E, por outro lado, eu também pude manter conversas informais com integrantes de movimentos sociais, ex-trabalhadores e moradores atingidos que moram na região, né? Desde o ano passado, em razão da pandemia, eu fui impedido de voltar ao campo e tenho conduzido em formato online entrevistas semi-estruturadas com essas mesmas pessoas, né, com esse mesmo perfil, ou seja, moradores, em geral, integrantes de movimentos sociais e ex-trabalhadores. Esse ano, especificamente, eu comecei a fazer entrevistas especificamente com pesquisadores que fizeram algum tipo de estudos e laudos sobre a situação socioambiental em Caetité. Então, para caracterizar melhor um pouco o contexto de Caetité, eu ressaltaria duas coisas. A primeira é esse caráter de profunda incerteza, de dissenso sobre as contaminações e os casos de câncer, né, em relação à situação de saúde pública, primeiramente.
Os casos de câncer, de alguma forma, né, essa incidência normal da doença seria abertamente reconhecida pelas autoridades públicas de saúde locais, que têm projetos de implantação na cidade de um hospital oncológico para casos de alta complexidade, o que não é muito comum numa cidade de pequeno porte. Caetité tem 50 mil habitantes. Estudos independentes, alguns deles solicitados pelo Ministério Público Federal, estudos epidemiológicos, também apontaram a incidência normal de câncer na região. O problema é que não é possível estabelecer um nexo causal entre as atividades da INB, ou seja, a mineração e beneficiamento de urânio, e o adoecimento da população, em razão da inexistência de uma base de dados epidemiológica anterior ao empreendimento. Né? Não há um estudo anterior à mineração e beneficiamento de urânio, então é impossível traçar a relação entre uma coisa e outra, né? Para além dos casos de câncer, eu ressalto também algo que é objeto de intensas disputas, que são as contaminações ambientais encontradas na região. Eu vou focar aqui na contaminação dos recursos hídricos, sobretudo subterrâneos, os poços artesianos, embora também haja várias denúncias sobre contaminações do ar por radônio, que é uma substância altamente cancerígena decorrente do processo de decaimento do urânio. No caso da água, em primeiro lugar, esses debates foram acesos, né, em 2008, sobre a contaminação da água, quando o Greenpeace divulgou um relatório em que evidenciava que pelo menos duas amostras de água em poços artesianos da região apresentavam uma concentração de urânio superior àquilo que é permitido pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde brasileiro. Em 2015, houve de novo um debate intenso sobre isso, quando o monitoramento feito pela própria INB identificou um poço contaminado na propriedade desse senhor que aparece na imagem da direita, senhor Oswaldo de Jesus. Cito o nome porque o nome dele foi publicizado através de uma reportagem do Estado de São Paulo, um grande jornal brasileiro, e essa divulgação na imprensa brasileira chamou muito a atenção, mais uma vez, em 2015, para essa questão das contaminações dos recursos hídricos locais, né? A INB argumenta que não há relação entre o empreendimento e essas contaminações, com a justificativa de que a subbacia hidrográfica em que está localizada a propriedade da família do senhor Oswaldo é uma subbacia hidrográfica distinta daquela em que se localiza a mina. E outro argumento recorrentemente evocado pela empresa é que a região de Caetité é uma região rica naturalmente em anomalias uraníferas e que, portanto, essa contaminação é natural, ela decorre da presença natural do urânio na região. Mais uma vez, portanto, não haveria uma relação da mineração e do beneficiamento com isso, com as contaminações, até porque, né, as contaminações seriam anteriores às atividades da empresa. Então, aí está colocado dos principais pontos de dissenso, das principais controvérsias sobre essas contaminações, né, e, de alguma forma, consequentemente, sobre o adoecimento. Se essas contaminações são naturais ou produzidas a partir da atividade da empresa. Eu ressalto alguns aspectos sobre essa situação de profunda incerteza, como eu chamei. Um dos aspectos que é interessante marcar é que essas controvérsias e essas indefinições dificultam, de alguma forma, que as pessoas que estão expostas a esses riscos se identifiquem como atingidos e como vítimas, né? E, para além disso, há um conceito da ecologia política que é bastante pertinente também, cunhado pelo Rob Nixon, para analisar essa situação, que é o de violência lenta, né? Uma violência que, na maioria das vezes, acontece de forma difusa, imperceptível, ou seja, ela nem é reconhecida enquanto tal, como uma violência pelas pessoas que a ela estão expostas, e, em geral, uma violência que acomete de forma desproporcional pessoas em situação já de vulnerabilidade em termos de raça, classe, gênero, entre outros aspectos, né? Em Caetité, boa parte das populações atingidas
de pequenos proprietários rurais, de baixa renda, e várias comunidades quilombolas também, né, no entorno da mina. Então, diante desse contexto, me parece que duas estratégias são acionadas pelos moradores para, de alguma forma, fazer visíveis esses riscos, essa violência que é imperceptível, né, que é invisibilizada. Uma dessas estratégias seria essa, como eu havia mencionado inicialmente, de propor alianças com pesquisadores independentes, a fim de esclarecer ou de mesmo debater, né, esclarecer ou fomentar essas controvérsias, né? Citaria duas iniciativas em relação a isso. Uma delas é a iniciativa de epidemiologia popular, levada a cabo por um padre que atuava na cidade, não atua mais, e que tinha uma atuação bastante descentralizada e capilarizada pelas comunidades do entorno da cidade. E ele buscou, a partir, né, desse método de epidemiologia popular, coletar informações com as famílias da região para esclarecer mortes que foram notificadas como mortes de causa desconhecida, ou que não foram notificadas porque as pessoas faleceram em outros municípios, porque foram ali procurar tratamento, né? O que é muito comum também em Caetité. Como é uma cidade muito pequena, as pessoas, em geral, viajam a outras cidades para buscar tratamento e a morte acaba sendo notificada em outros locais. Em 2012, essa construção, né, dessa base de dados, digamos, pela epidemiologia popular, ganhou o apoio da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, né, no Brasil, e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que ambas auxiliaram com o georreferenciamento desses dados que foram coletados. O segundo tipo de aliança com pesquisadores independentes, que eu ressaltaria, tem a ver também com pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, de diversas áreas, também de saúde pública, epidemiologia, saúde ocupacional, química e engenharia nuclear, e que potencializou também uma parceria de movimentos de Caetité com um laboratório independente, uma organização não governamental francesa chamada CRIHAD, surgida na década de 80, no contexto pós-Chernobyl, e que esteve em Caetité, né, alguns de seus integrantes, aqui essa fotografia diz respeito a isso, aliás, e que esteve em Caetité em algumas ocasiões para capacitar a população local a fazer o que eles chamam de monitoramento comunitário dos riscos radiológicos, né, de identificar pontos a partir da experiência das pessoas que potencialmente pudessem oferecer esses riscos e identificar a radiação emitida por esses locais, né. Eu analiso essas parcerias através da noção de contra-expertise, né, que me parece bastante útil, bastante prolífica, na medida em que ela, né, é definida como um conhecimento, tal como na primeira citação, né, um conhecimento mobilizado, seja por movimentos sociais ou por especialistas reconhecidos enquanto tais, para representar objetivos de grupos marginalizados. Em geral, as contra-expertises estão associadas a uma reconfiguração das fronteiras entre leigos e especialistas, na medida em que elas são permeadas pelas experiências dos atingidos, as pessoas não especialistas, né, que vivenciam esses riscos, enfim, essa situação. E, de alguma forma, as contra-expertises desafiam o que seria o conteúdo epistemológico dominante da ciência, né, oficial, essa dos órgãos de fiscalização e da INB, nesse caso. Então, com as contra-expertises estaria em jogo, né, a produção de uma ciência permeada por essas experiências e que produz dados e interpretações alternativas a esses dados e interpretações que são produzidos pelas instituições convencionais, né? Por isso, haveria aí um conhecimento pluralista, né, com as contra-expertises. E, além disso, as contra-expertises jogariam luz ou trariam problematizações sobre questões que antes não eram problematizadas do ponto de vista da ciência institucional e oficial, né? Então, essas novas... Sim. 5 minutos, Bruno. Tá bom. Obrigado, professor. Já concluo. Então, as contra-expertises funcionariam como uma forma de preencher essas lacunas deixadas por estudos que não foram feitos, né? Ou seja, por isso que a literatura também chama de
ciência não feita. Um conceito do David Hess, que se refere a essas áreas de pesquisa que são identificadas como benéficas e de interesse coletivo e social por movimentos sociais, por atingidos, por exemplo, e por outras organizações da sociedade civil, mas são áreas do conhecimento e pesquisas que não são feitas exatamente por falta de financiamento, por falta de interesse, por uma invisibilização de condições as mais variadas, que não, né, e por uma ignorância, né, em geral, por um desconhecimento de determinadas situações, né. Em Caetité, eu ressaltaria dois exemplos disso que poderia ser analisado a partir dessa ideia de ciência não feita, que é a base de dados epidemiológica anterior ao empreendimento, como eu havia comentado anteriormente, anterior à mineração, e também os estudos independentes de monitoramento dos riscos da exposição à radiação, né? Então, para concluir, eu diria que, do ponto de vista dos movimentos sociais, embora haja uma desconfiança da expertise oficial, não está em jogo uma deslegitimação, né, da ciência oficial. Pelo contrário, né, ao invés de questionar a autoridade epistêmica da ciência, o que esses movimentos sociais buscam é fazer outras ciências. Ou seja, uma outra ciência que seria permeada por algum ideal, né, caracterizado por 3 aspectos, e que eu avaliei, né, que eu categorizei esses 3 aspectos a partir das minhas interlocuções em campo. Basicamente, seriam 3 esses aspectos que recorrentemente aparecem do ponto de vista dos meus entrevistados e entrevistadas, né, que definiriam uma contra-expertise e que seria, digamos assim, uma boa ciência, né. O primeiro aspecto seria esse atrelado à isenção, né, e a independência dos pesquisadores diante daquilo que eles estudam. Então, quanto menos cooptado e quanto menos alinhado à INB, maior seria a qualidade desse conhecimento produzido. Um segundo critério teria a ver com o fato das contra-expertises de uma boa ciência serem lastreadas nas experiências concretas dos moradores, ou seja, de reverberar aquilo que eles percebem enquanto pessoas expostas aos riscos ambientais e, enfim, de saúde pública. E, por fim, um terceiro aspecto teria a ver com a abertura ao diálogo, ou seja, a capacidade dos pesquisadores de dialogarem, de levar em consideração os interesses e pontos de vista das pessoas que moram na cidade, dos movimentos sociais, enfim, fazendo, portanto, uma ciência baseada numa pluralidade de pontos de vista e numa polifonia, né, numa variedade de vozes. Eu acho que me restam 2 minutos pelos meus cálculos, eu vou ler essas 2 citações de entrevistas, eu acho que elas são bastante significativas em relação a essas categorias e esses aspectos que definiriam a boa ciência. Primeiro, começando pela de baixo, em que o entrevistado diz o seguinte: aqui a gente diz assim, praticamente todo mundo tem alguém na família que tem ou teve câncer. É o mal comum do caetitense essa questão do câncer. É muito comum aqui. Você vai confiar em qual estudo? Eu prefiro confiar nesses estudos que apontam para essa realidade que eu estou vivendo. É tipo, não dá para eu tomar uma água salobre e o cara me falar, não, essa água aí é limpa, é potável, é boa. Eu vou sentir o gosto da água. Essas pesquisas que apontam que o índice de câncer é mais elevado que em outros municípios e que fazem uma possível relação disso com a questão do urânio aqui, reflete mais nossa realidade nessa questão do dia a dia, do senso comum, dos bate-papos que a gente tem, das conversas, das pessoas que a gente sabe que adoeceram, que não adoeceram, jovens, adultos. É mais fácil para a gente acreditar que há, sim, uma relação do urânio com essa questão de saúde. E agora concluo então, aqui, né, colocado com bastante evidência essa ideia da ciência que é lastreada nessa experiência dos moradores e que é aberta, né, ao diálogo com eles. E aqui, na primeira citação, da ciência que é permeada agora pela independência, né, pela isenção em relação à INB. O entrevistado diz o seguinte: para estudar os casos de câncer, teria que ser uma pessoa que fosse verídica, que não tivesse envolvimento com a empresa.
Porque a empresa, eles colhem a amostra de água direto, mas eles nunca apresentaram os resultados aos moradores. Só um parênteses que esses resultados, tanto da saúde ocupacional dos trabalhadores quanto do monitoramento ambiental, não são publicizados e apresentados aos moradores como argumento tecnocrático de que eles seriam incapazes de entender os dados produzidos pelo monitoramento, tanto ambiental quanto de saúde pública dos trabalhadores. Para fechar, então, se eles colhem água aqui, eles não trazem para você e falam, olha aqui o que deu a análise da água. Não. Tem que ter um órgão independente da ANB, que fizesse que apresentasse para os moradores para ir tu ver, que conseguisse tranquilizar as pessoas mais. Da maneira que eles fazem, tudo pode acontecer. Pode até manipular, né? Eu não estou falando que é isso que eles fazem, que é o caso. Eu estou falando que tudo pode acontecer. Né? Então, aí colocada essa ideia, né, de que uma boa ciência seria essa permeada pela isenção e pela independência, né? Que caracterizaria, portanto, as contra-expertise. Bom, eu fico por aqui, então, espero poder comentar talvez um pouco mais no momento em que eu estiver fazendo a minha réplica. Obrigado. Deixa eu terminar a apresentação. Sí, gracias, Bruno. Amílcar, tienes el micrófono. Buenas tardes, aquí, buenas tardes, desde aquí. Estaba mirando el reloj para no pasarme de tiempo porque me voy por las ramas. Primero que nada, yo te diré, Amílcar. ¿no se escucha? Sí, se escucha bien, pero yo te diré cuando te falte un par de minutos. Ok. Bueno, primero saludarte, Eduardo, y en tu nombre a todos los integrantes del comité organizador. Y bueno, es un gusto que me hayan llamado nuevamente para decir alguna cosa. Y bueno, en segundo lugar, tem sido un placer leer y oír a Bruno. E eu tenho que parabenizar ao Bruno pelo trabalho, pelas considerações que ele colocou no texto e agora na apresentação. Mas tenho que fazer duas desculpas. A primeira delas, acho que para Bruno já é óbvia, que é o meu português. Eu morei anos no Brasil, mas quando eu era jovem. Então, já na primeira metade da minha vida. Então, mas vou tentar porque eu acho que é importante para vocês. Claro, você daqui a pouco vai dizer, fala espanhol melhor porque pior, mas vamos ver. A segunda desculpa tem a ver com eu li o texto no final da semana passada e percebi aí que na verdade eu tenho pouca expertícia na área do teu trabalho. Na verdade, eu aceitei o trabalho, o meu problema faz um tempo e quando eu li, eu falei, bom, eu tenho leitura nesse referencial teórico, porque é parte importante na nossa área, mas não tenho muito estudo nele. Neste caso, bem diferente ao trabalho anterior, que o comentarista era especialista na temática. Nesse caso, não vai ser simples. Eu acho que vou fazer comentários primários, pobres, talvez, mas tenho um monte de coisas. Eu escrevi um monte de coisas que não sabia como apresentar. Primeira coisa geral que eu queria falar, geral no sentido que o teu trabalho me inspira a falar da área do campo interdisciplinário CTS, porque, bom, foi a parte do trabalho da manhã, a apresentação do colega Pablo, e é uma discussão que está faz muito tempo na área. Acho que as origens da área do campo CTS está essa discussão, mas é renovada ano a ano. Quais são os limites do CTS, dos estudos sociais da ciência e da tecnologia? Eu acho que a tua temática está bem no meio, no cerne do campo. Você está fazendo doutorado em sociologia, mas é bem claro que esse tipo de discussões é relevante no centro,
dentro do mundo CTS e também na região. A discussão é se são as mesmas categorias. Essa foi parte da discussão relevante hoje, mas hoje cedo, amanhã. Mas eu queria salientar isso porque eu tive algumas, que todos tivemos algumas experiências em escolas doutorais anteriores, que às vezes estava difícil para saber se a temática da discussão estava no centro ou estava dentro desses limites difusos do campo. Nessa dificuldade, às vezes, de marcar o campo, o teu trabalho, apesar da minha pouca expertícia nele, falando de expertícia ou contra expertícia, apesar disso, eu tenho que falar isso no centro. Então, parabéns pela pertinência ou a relevância para o campo, mas isso também tem a ver com o comitê organizador, por isso eu queria falar agora para Eduardo e os colegas isso. Mas também a qualidade da tua apresentação. Nessas discussões do STS, eu tenho tido sempre muitas dúvidas, nunca termino de me convencer dessas discussões até quando a gente pode falar de perspectiva científica ou ciência oficial, como se fala, ou cientista independente. Estou indicando precisamente é possível a independência, é independente o cientista que trabalha na Greenpeace. Greenpeace é diferente, ele tem uma independência diferente a outra. Na verdade, acho que essas discussões estão sempre colocadas aí, sobretudo a Sandra Harding e toda essa discussão aí que está colocada. É melhor, é boa ciência, é melhor essa ciência que a outra, quando os atores que têm a ver com a produção de conhecimento se ampliam, é melhor, mas é melhor a de alguns atores que outros. É uma discussão complexa, eu não tenho certeza, eu não tenho uma resposta para isso, mas é um problema que aparece na discussão teórica, mas também aparece às vezes quando você escreve no meio do texto essa frase, se fala ciência independente ou a outra. Bom, eu posso ter uma resposta teórica e depois na prática entro em contradições com meu discurso teórico. Isso é muito comum no campo CTS. Passa sempre quando a gente fala do modelo lineal e depois a gente fala em termos lineais. Ou quando falamos, bom, temos que incluir o conhecimento leigo e depois a gente acha melhor quando passa através do método científico, seja oficial ou independente. Eu não vou entrar muito nisso porque não consigo falar isso. Mas eu queria colocar duas pequenas coisas que têm a ver com o metodológico. É mais fácil quando a gente não tem tanta formação no plano teórico conceitual, dizer, bom, você situa os pesquisadores, situa o conhecimento por eles produzido, mas eu não sei ainda a sua situação. A sua situação é muito comum no nosso campo CTS que nós estamos por encima, nós fazemos metaciencia. Estamos pesquisando sobre pesquisadores que estão situados e nós não estamos situados por encima. Acho importante na definição metodológica para eu estou situado, nós, a gente, quem está pesquisando, o pesquisador CTS, estamos também situados e olhamos para algum assunto con una perspectiva particular. Un minuto, Amílcar. Já? Eu não ia falar nada. Bom, então outra coisa é metodológica. Eu acho que tanto no seu texto quanto na exposição não fica totalmente claro, preciso o objetivo da pergunta. Aparecem formulações diferentes em alguns momentos do texto. Acho que apareceu uma outra diferente agora na apresentação, ou com matizes.
porque não é igual pesquisar a mobilização dos movimentos sociais no KIGT, é difícil, que pesquisar o processo de controvérsia. Porque você perguntas diferentes, você pesquisa evidência em lugar diferente. Você entrevista os integrantes do movimento social, mas você faz entrevistas aos pesquisadores sociais. É sempre mais difícil, né? Mas acho que tem alguma necessidade de firmar o objeto, a pergunta que você faz, e daí tirar a metodologia. Talvez agora você tenha que fazer o inglês, né? Bom, agora que eu já trabalhei 2 anos, observação e depois entrevistas, bom, definir a pergunta. Como exatamente? Isso não está claramente, claramente definido. Como tenho aí só um minuto, eu fiquei pensando, bom, você usa uma palavra na última diapo que eu vi alguma vez e não tenho claro a origem, que é ciência polifônica. Acho que alguma vez li alguma coisa da sociologia como ciência polifônica, mas, e como você o campo de estudo, dá para você explicar exatamente o que está falando com isso, com a ciência política. E vou parar agora, porque Eduardo me vai falar que já acabaram os 10 minutos. Sí, te vamos a expulsar. Bueno, seguimos con Natalia. Tienes 10 minutos, Natalia, por favor. Bom dia, boa tarde a todas e todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui e um prazer enorme ter lido o trabalho do Bruno e poder discutir com ele, com a professora Milker e os demais presentes. Eu também não consegui me apresentar, então, rapidinho, na sessão mais cedo. Sou Natália Zaparoli, eu faço doutorado em Ciência Política na Federal de São Carlos, no Brasil. E eu achei que seu texto, Bruno, está bem redigido, bem fundamentado na parte teórica, assim, e é muito claro, né, o que você quer dizer com, pelo menos eu achei, né, considerei, pelo que você colocou, o que é essa expertise, essa ciência, e eu me senti muito contemplada também pelos comentários do professor Amilcar, por algumas questões que eu tinha pensado, e aí eu estava pensando que, né, quando se fala da contra-expertise, dessas pessoas que estão ali naquele ambiente tentar fazer uma ciência, outra ciência, e eu fiquei muito me indagando, né? Como o nosso campo ele é muito fechado ainda, ele é muito tem muita força no sentido que a gente temos discussões e temos autores, por exemplo, o Boaventura que vai falar estamos construindo um novo paradigma para a ciência, justamente por esses outros saberes ou novos saberes para a gente considerar também na nossa produção, só que ao mesmo tempo a gente não sai desse método científico, né, renascentista, iluminista, enfim, pelo menos a nossa perspectiva aqui, e é muito interessante, porque daí esses atores, eles ou é uma necessidade, ou é a situação, enfim, eles precisam se utilizar disso para poder ter um espaço ali dentro, né, para poder ter algum papel, alguma legitimação daquilo que eles estão reivindicando também. Isso, então, assim, é só num processo mais de reflexão. Eu acredito até que a minha fala vai ser mais nesse sentido de provocação, indagação, do que propor alguma leitura mais específica, né, nesse sentido. E outro ponto que eu acho que seria bem bacana, pelo menos, né, que eu sei que é um recorte que a gente está apresentando aqui, mas que acho que seria bem interessante e, se possível, construir uma rede do poder local, assim. Em que sentido? Você tem a comunidade que está lá e está sofrendo as consequências da extração e da empresa, você tem a empresa, e assim, qual que é essa relação, de repente, olhar para isso, se for possível, essa relação com a prefeitura ou mesmo com o Estado? E quem são esses atores que estão ali intermediando ou conversando se há, se não há, mais ou menos nesse sentido.
que eu acho que também, como eu sou um pouco da ciência política e a gente vê um pouco, fica, né, com esse olhar de entender um pouco o poder local, porque nada mais é do que disputas de poder ali, por meio de discursos, mas também a gente tem questões materiais e tem questões políticas muito presentes. E essa dinâmica talvez ajudaria a entender a força desse movimento, né, da empresa, e essa disputa constante desses movimentos de reivindicar uma melhoria, ou vamos pelo menos assumir que o que a gente está passando aqui é por causa da empresa. Eu entendo que não tem realmente como ter relações causais, mas correlações, sabe? Acho que olhar para isso, se for possível, talvez seria interessante. E outra coisa que também a professora Milka tinha falado, que você fala, né, a ciência não feita, os olhares, as perspectivas que se colocam a partir de onde a gente se encontra quando a gente vai fazer a nossa pesquisa. E aí, um texto, eu sei que ele é limitado, e talvez você vá fazer isso na tese, mas né, qual que é a sua posição ali? Então, corroborando com o que o professor tinha colocado também, que eu acho super interessante. Tipo assim, quem sou eu que estou falando aqui, que eu estou olhando para isso também, justamente para eu estar questionando essa ciência não feita? E qual que é o meu papel nisso tudo? Eu acho fascinante, extremamente importante na produção científica que a gente precisa fazer, assim. E também outra coisa só se, não sei se eu vi bem, mas acho que sim, você trouxe alguns recortes de entrevistas de pessoas do movimento, né, da comunidade, e aí você falou, na sua fala você colocou que começou a entrevistar pessoas do Instituto. Se você já tem alguns dados dessas entrevistas para a gente, porque ali não tem muitas duas perspectivas, né? Tem um bastante debate conceitual, aí você traz alguns elementos empíricos para dialogar com eles, e se de repente, para a gente ver esse contraponto, assim, se a gente tem funcionários que admitem de alguma maneira, porque como está preservada a identidade, que assim a empresa tem responsabilidade nisso que está acontecendo de alguma forma, ou se eles também vão nesse discurso hegemônico, enfim, é justamente para ver essas disputas, entende? Essas relações de poder ali. Acho que se você puder trazer um pouco isso, e se tem já esses dados, né? Porque primeiro a gente faz as entrevistas, é bastante coisa para analisar, enfim. O que mais que eu posso falar aqui? Quedan 2 minutos, Natalia. Tudo bem, já vou finalizando, obrigada. E aí, outra coisa que eu achei interessante, que a partir do momento que a gente, e aí é um outro ponto positivo que eu acho da sua pesquisa, pelo menos do que eu li, do que você trouxe, que assim a gente está questionando essa produção de saberes, essa produção de ciência, e às vezes tem coisas tão enraizadas que a gente está questionando e problematizando, mas a gente não está colocando em prática na nossa pesquisa, no sentido assim da preocupação de que autores a gente está trazendo para o debate, sabe? De que pessoas a gente está entrevistando, ou até às vezes que a gente consegue entrevistar, né? Porque também tem esse limite. E eu acredito que de alguma forma o que você apresentou você está trazendo isso, pelo menos nessa parte mais teórica, assim, de uma diversidade mesmo, sabe? E aí, indo para o lado das entrevistas, não sei se é porque foi preservada a identidade, mas vamos dizer, tipo, de mulheres, eu vi um comentário só da secretária de saúde, né? Mas se você percebe essa, essa questão de gênero muito pautada ali nessas relações, tipo, de quem tá nessa empresa, de quem está nesses movimentos, com quem você consegue dialogar, porque as entrevistas que você trouxe, dos trechos, pelo menos os nomes que estavam ali eram masculinos, né? Não necessariamente vai falar o gênero da pessoa, mas se você observa isso também, porque eu acredito que entra nesse debate, sabe, de contra-expertise e principalmente da ciência que não é feita. Acredito que, por enquanto, é mais ou menos isso que eu queria trazer, mas daí a gente vai conversando e eu posso apresentar mais coisas na réplica também. Obrigada pela oportunidade, gente. Gracias, Natalia, Amílcar, Bruno.
Tienes 10 minutos para réplica de estos comentarios. Obrigado, Eduardo. Queria, antes de mais nada, agradecer imensamente a Natália, a Milka, pelas colocações e pela leitura tão atenta. Queria também, né, dizer que não foram nem um pouco pobres os seus comentários, professora Milka, pelo contrário, eles são bastante propositivos e instigantes. E assim como também elogiar o português, que tá ótimo. Assim, eu entendi perfeitamente, a não ser por algumas falhas de conexão, que eu não sei se foram aqui ou aí. Eu, inclusive, tive a oportunidade de permanecer 6 meses em Montevidéu, na UDELAR, sua instituição, pelo programa Scala, UGM, e já havia estudado espanhol por muitos anos antes, mas também não me arrisco a falar pela uma certa insegurança aqui. Mas, bom, começando pelos seus comentários, primeira coisa, né, essa questão tipológica, né, que eu tento analisar como uma tipologia analítica, essa divisão entre uma ciência que seria interessada e uma ciência que seria independente, né, como se houvesse a possibilidade de uma ciência de fato independente, algo que para os estudos sociais da ciência e tecnologia há muito tempo e nas mais diversas vertentes, isso já foi bastante problematizado, né? De fato, eu uso isso como uma tipologia analítica, mas às vezes o meu texto está a entender que eu também estou aderindo a essa diferenciação. Isso, né, assim, em parte, eu diria que decorre até hoje de uma dificuldade da minha parte de analisar com precisão a definição conceitual de contra-expertise na literatura dos estudos sociais de ciência e tecnologia. Né? Porque, por um lado, uma dimensão que é muito ressaltada para definir o que seria uma contra-expertise é essa reconfiguração das fronteiras entre ciência e não ciência, entre especialistas e não especialistas, leigos e experts. Né? Por outro lado, outra dimensão que recorrentemente me parece que aparece nas múltiplas definições do que seria contra-expertise tem a ver com essa ideia de uma ciência que é aquela que faz os contralaudos, né? Que faz a contra-pesquisa. Ou seja, é a ciência que não é cooptada pelos interesses hegemônicos, dizendo assim de forma muito genérica. Essa ciência, às vezes, ela contraditoriamente, embora ela tenha um lado, essa ideia de ter um lado, inclusive, foi uma expressão retórica que um dos cientistas que eu pesquisei utilizou, ele dizia, a gente não tem problema em dizer que a gente não é neutro, que a gente tem um lado, em geral o lado do trabalhador, nesse caso um pesquisador de medicina ocupacional, embora essa ideia seja colocada nesses termos tanto por algumas, né, em algumas entrevistas, como na literatura, de que é uma ciência engajada, ou seja, que tem um lado, ao mesmo tempo, paradoxalmente, parte da literatura identifica isso como neutralidade, como independência. Então, isso está algo meio mal resolvido. Eu acho que eu ainda devo analisar com um pouco mais de propriedade a literatura para definir o que seria mesmo, até talvez problematizar essas definições que eu encontro nesses termos. Mas, por enquanto, eu tenho tentado manter essa tipologia analítica, mas mantendo assim um argumento que é meu, a partir da perspectiva da Sandra Harding, né? Que, assim, na verdade, não existiria a possibilidade de fazer uma ciência desincorporada, desinteressada, neutra, na medida em que, aliás, isso não seria nem desejável, na medida em que quanto mais subjetivo e mais corporalizada, mais situacionalizada é a perspectiva dos pesquisadores, da pesquisadora, mais óbvios ficam os vieses que perpassam essa perspectiva, né? Então, assim, essa ideia da objetividade forte. Mais objetiva fica a ciência porque mais evidentes, mais bem elaborados ficam as pretensões, os vieses, os interesses por parte de quem pesquisa. Então, isso é algo que eu tento trazer para essa discussão da literatura conceitual sobre contra-expertise, para talvez tentar dar uma contribuição para isso, né? Assim, é independente ou é engajado? E como conciliar essas duas coisas? Talvez a ideia, a partir da Sandra Harding, é um caminho que eu pretendo seguir, vamos abandonar a ideia de independência, né? Não faz sentido definir contra-expertise só como algo independente, como ou alternativo, né? Outra palavra que vem recorrentemente também, já que o que se trata é exatamente de fazer uma ciência que tem um lado, uma ciência que é engajada, né? A partir dos insights da Sandra Harding. Isso me remete ao ponto que
ambos colocaram, né, tanto a Natália quanto o Amilcar, sobre a metaciência, né, qual é a minha situacionalidade. De fato, essa é uma questão super interessante e que eu não havia parado para pensar isso. É como se o discurso da tese pairasse sobre aqueles que são, né, como aqueles que são categorizados como situados, né? Mas o discurso da tese paira ali como uma voz desincorporada e abstrata. Eu acho que, pensando um pouco, eu não teria uma resposta para isso, mas pensando um pouco agora, talvez seja o caso de, nos apontamentos metodológicos, ao final da redação, tentar trazer um pouco as minhas motivações pessoais a respeito disso, né? Que são inúmeras, mas só lembraria uma delas, que é o fato de que a mineração é uma coisa que, né, me toca muito profundamente, porque eu né, moro e cresci quase a minha vida inteira em Minas Gerais, né, um estado do Brasil que é bastante, né, enfim, caracterizado por isso, inclusive com todos os danos que estão embutidos nessa atividade, que são bastante conhecidos, né. E, por fim, um último um comentário que foi trazido pelo professor Amilcar é sobre essa ideia de que não é a mesma coisa analisar as controvérsias e, por outro lado, comparar a perspectiva dos moradores, dos movimentos e a perspectiva que é institucional. Né? De fato, isso eu acho que talvez seja mais do que um problema de redação, mas para mim até às vezes os objetivos também não estão claros, é um dilema assim que desde o início da pesquisa eu realmente tento sistematizar, mas eu entendo que o objetivo seria exatamente comparar essas duas perspectivas, né? Esse seria o objetivo primeiro. Então, subjaz a esse primeiro objetivo algo que faz com que haja uma razão de dissidência, de dissenso entre essas duas perspectivas, que são as controvérsias, embora eu não tenha a intenção de analisar essas controvérsias. Então, não sei se isso fica mais claro, né? De fato, eu acho que o texto está muito difuso e ele sugere que há um olhar para várias coisas ao mesmo tempo. Eu não sei se isso que eu acabei de dizer resolve o problema, eu acho que talvez o problema permaneça, como eu disse, é uma coisa que vai além da questão de redação, mas uma coisa que talvez eu gostaria de deixar claro é que não existe essa diferença, né, dessas duas ciências sem que haja uma controvérsia que está ali como um pano de fundo, né, como algo subjacente. Então, talvez isso tenha, né, eu tenho que elaborar um pouco isso também, agradeço muito por esse comentário, que, como eu disse, eu tenho trazido ele desde a minha banca de qualificação, que foi algo que já foi apontado como algo a ser resolvido, né? E é bom saber, mais uma vez, disso, para que eu tente elaborar isso com mais propriedade. Algumas das perguntas que a Natália propôs, eu agradeço muitíssimo também, eu acho que algumas são convergentes com as do Amilcar, mas eu ressaltaria duas coisas que eu achei bastante interessantes também, que você chama atenção para isso, né, que são disputas materiais e políticas. E o texto está muito focado nessa ideia de uma disputa que é de ordem epistêmica, dos distintos conhecimentos que são produzidos sobre aquilo que está acontecendo ali. Mas há uma desigualdade real, social, quer dizer, real talvez não seja a palavra, porque não quer dizer que as epistêmicas não sejam reais também, né? Mas há uma desigualdade, há uma simetria, para além de uma simetria cognitiva epistêmica que está em jogo ali, que é uma simetria de fato econômica de ordem material entre os moradores, a população exposta, os atingidos, e o que é a empresa ali, né? Inclusive uma simetria que, como vários estudos de caso, de conflitos ambientais apontam, resulta numa dependência enorme, né, das pessoas em relação à empresa. Então, assim, na verdade, seria quase algo excepcional a militância contra a mineração, porque, via de regra, boa parte das pessoas, a maioria delas, depende da empresa. Seja porque a empresa asfalta ou melhora a estrada que leva à comunidade, porque ela coloca um posto de saúde ali como medida compensatória prevista, né, pelos órgãos de licenciamento, ou, obviamente, porque a empresa emprega muita gente, né, empregos que são, alguns deles, bastante precarizados, de pessoas terceirizadas. Na maioria das vezes, a população local ocupa esses lugares, inclusive, dos empregos mais precários, né, o que intensifica também esse processo, escancar esse processo de racismo ambiental. Enquanto os cargos efetivos, já que é uma empresa estatal, são de pessoas que vêm de fora, né? São pessoas que vêm de outras cidades e vão para lá trabalhar na empresa, né? Na verdade, acompanhando os movimentos que a empresa faz
onde ela encontra urânio, né? Antes ela estava em Poços de Caldas, sul de Minas Gerais, agora ela está em Caeté, agora ela vai abrir uma nova mina no Ceará. Então, essas disputas e essa assimetria ela é bastante real por isso, né? É uma região pobre, uma região seca do semiárido brasileiro, né? Na transição do Cerrado para a Caatinga, com pouquíssimas alternativas de trabalho, e isso é algo que aparece bastante nas entrevistas, mas que, de fato, o meu texto, exatamente por estar focando nessa questão das diferenças, das distintas ciências, talvez deixe de lado, e eu acho que talvez seja interessante enfatizar. Sobre as entrevistas, de fato, eu não trouxe entrevistas que eu fiz esse ano, eu ainda estou conduzindo, nem foram transcritas algumas delas ainda, começando a analisar com pesquisadores, sobretudo da Universidade Federal da Bahia, que fizeram pesquisas de diversas áreas solicitadas pelo Ministério Público Federal, a partir de uma denúncia de um movimento social local, de diversas áreas, medicina ocupacional, química, né, e engenharia nuclear, e epidemiologia. Então, uma das coisas que mais aparece, eu acho que talvez seja isso, não é um consenso entre os pesquisadores e pesquisadoras, essa questão, como eu havia adiantado, sobre a neutralidade e o engajamento. Alguns claramente acionam isso, né? Esse discurso do tipo, nós temos um lado, nós fazemos ciências engajadas e nós não temos problema em sermos reconhecidos como tal. Embora haja, né, uma percepção de que entre seus pares essa seria uma ciência talvez um pouco menos valorizada. Acabou meu tempo, professor? Sí, Bruno, se terminó el tiempo. Vamos a ver si alguien tiene preguntas. Si no, te damos unos minutos más. Levanten la mano, por favor, si alguien tiene un comentario extra. No veo manos, entonces, Bruno, puedes terminar con estas ideas. Hola. Tá bom, obrigado. E outra coisa que recorrentemente apareceu nas entrevistas é uma ausência de pesquisadores, sobretudo no setor nuclear, não só no Brasil, pesquisadores que tinham trânsito e experiência também em outros contextos, mas que não trabalham, seja na estrutura estatal de fiscalização e regulamentação, ou para empresas que fomentam as mais distintas atividades do setor nuclear. Então, isso é uma coisa que, pensando numa especificidade assim do tema, recorrentemente apareceu, né, que é a ausência e a dificuldade de se encontrar pesquisadores, aí de novo, né, a tipologia se incorporando à minha perspectiva também, né, mas que seriam independentes, né, que seriam não cooptados pelo setor nuclear. E, por fim, essa questão, de fato, eu omiti a identidade dos entrevistados, mas eles são quase todos homens. Eu mantive a identificação de gênero, exatamente porque eu não... houve uma subrepresentatividade de entrevistados, seja como pesquisadores, seja de entrevistadas, né, mulheres, seja como entrevistadas, seja como militantes, né, como pessoas da cidade ou ex-trabalhadores. Na verdade, eu entrevistei duas integrantes de movimentos sociais e uma pesquisadora. Não nenhuma mulher como ex-trabalhadora. Todo o restante, de fato, eu utilizei esse método, né, de indicação, bola de neve, mas houve uma sobre-representação realmente masculina em relação aos entrevistados. Ok, gracias Bruno, Amílcar y Natalia. Muchas gracias. Creo que ya mandaron a Amílcar y Natalia los comentarios de Bruno, no estoy seguro. No, asumo públicamente que no. Lo haré a la brevedad. Bueno. Natalia, ¿quieres agregar algo? Eu gostaria, desculpa interromper, gostaria bem rapidamente mesmo. Obrigada pelas respostas, Bruno, e, enfim, é o que eu esqueci de complementar, que você vê como sua pesquisa ela vai para vários caminhos, né? E é muito interessante quando a gente consegue produzir alguma coisa assim. Mas uma outra coisa que às vezes parece
bobo, talvez bobo, não sei nem se é o termo mais correto, né? Para a gente que está dentro da academia, ou enfim. Mas na discussão teórica ou conceitual, de repente, até desenvolver um pouquinho, que a gente estava falando, né? O que é ciência não feita, discutindo um pouco o que é ciência, e o que a gente está dizendo, parece óbvio, mas eu acho que às vezes não é. O que a gente tá dizendo por tipo, não é uma negação da ciência, entendeu? Pelo menos eu já sou, não sei se é porque a gente está no Brasil, enfim, de perder um tempinho discutindo um pouco isso, mas é só um ponto, um toque, uma reflexão da gente tentar entender também o que seria essa negação da ciência, uma não ciência, enfim, sabe? Só um pouquinho nesse sentido. Sim, obrigado, Natália. Eu concordo totalmente. Acho que essas coisas têm que ficar muito claras, de fato, que não se trata disso. Agradeço. Muchas gracias. Amílcar, ¿algo más? No, apenas un comentario metodológico. As minhas colocações tinham a ver com pensar no texto que você vai ter que fazer depois. O texto atual precisa algumas coisas novas, algumas outras coisas para ter a ideia da convocatória é um texto fechado e está faltando algumas coisas. Eu não pretendia respostas agora de algumas dessas coisas, das teóricas, mas você vai precisar depois, porque não vai publicar sem isso. Tá? Sim, obrigado. E com certeza os comentários vão ajudar bastante na reformulação do texto.